Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou tentar falar dois assuntos, tá? Vamos ver se eu vou conseguir, se vai dar tempo. Um pouco sobre minha vida profissional, tá? Como foi minha vida profissional. E ao mesmo tempo sobre preconceito e autismo. Se tem preconceito no autismo, tá? Vamos ver se vai dar pra. Qualquer coisa eu posso continuar amanhã também, né? Tá, mas vamos lá, vamos começar Vamos começar. Bem, eu estudei, né? Fiz primeiro. Na minha época era primeiro grau, segundo grau, hoje se fala ensino fundamental, ensino médio, né? Não sei porque eles mudam os nomes, né? Só pra ficar confundir a cabeça da gente. Tá, mas eu fiz tudo isso direitinho, tá? Mesmo com muita dificuldade, assim, de. Porque eu tinha atraso na coordenação motora, né? Educação física, que nem eu falei ontem, era um inferno, educação artística também era um inferno. Matemática, às vezes tirava uma nota mais ou menos, porque eu tinha muita dificuldade de concentração, mas mesmo assim eu me esforçava bastante, né? Eu era esforçada. Consegui completar, né? O primeiro grau, o segundo grau, ou seja, hoje seria o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino médio, na verdade, eu optei por fazer magistério, tá? Magistério, para quem não sabe, é para dar aula de primeira a quarta série. Optei por essa, porque eu optei por esse ensino médio magistério. Porque eu pensei que era algo profissionalizante, né? Para não sair lá, terminar o ensino médio sem experiência em nada. Eu pensei nisso, né? E por gostar de criança, porque eu sempre gostei muito de criança, tá? Então eu fiz. Mas eu acho que foi uma escolha errada, tá? Porque primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e tinha até quarto ano, porque eu fiz na escola estadual lá de Sapiranga, né? Era até quarto, né? Ano, não é até terceiro ano. Ok. Parte teórica, ok, né? Tudo bem. O problema é que daí quando tu termina, tu faz estágio de 6 meses numa escola, né? Aí que vem o problema. A prática, né? Então eu fiz 6 meses, né? Estágio numa escola aqui da minha cidade, podia ser na nossa cidade mesmo, numa terceira série, tá? Crianças de 9, 10 anos, que é uma idade bem difícil, né, gente? E foi um caos. Por que que foi um caos? Porque, assim, a parte de explicar a matéria, de ensinar, eu não tinha problema nenhum, gente. A questão era o domínio de turma. Eu tinha muita dificuldade de domínio de turma. E isso, naquela época, eu já não sabia que tinha a ver com o meu autismo, porque eu tinha dificuldade de interação, eu tinha dificuldade, né, de relacionamento, né? E eu não sabia. Então, vinha as supervisoras, né? De 15 em 15 dias, eu não sei de quanto tempo, né? Que eram professoras lá onde eu fiz o curso, magistério, né? Observar minha aula, tudo, para ver se eu tinha condições ou não de me formar como professora e dar nota, tudo, e parecer, tudo e tal. E nesse primeiro estágio eu rodei, tá? Eu rodei. E para mim foi muito deprimente, muito frustrante, porque eu sempre fui uma pessoa que cobro demais de mim, né? Mas muitas colegas minhas também rodaram, várias, depois eu fiquei sabendo que muitas rodaram, tá? Só que a gente ainda tem chance de 2 vezes tu tem chance de fazer o estágio. Daí se essas 2 vezes tu rodar, daí realmente tu não tem como tu se formar no magistério. Mas tem 2 chances, então no segundo semestre eu tinha outra chance, claro que foi em outra escola, em outra turma. Por coincidência foi terceira série também, né? Mas eu também entrei no intensivo. Intensivo, quando tu entra, é quando tu entra no vermelho, assim, sabe? Daí tu tem 7 dias pra melhorar. Daí nesses 7 dias, um dia, segunda vem uma. Cada dia da semana vem uma professora te observar. Pra realmente decidir se tu vai ser convidada a se retirar, né? Se reprovar, ou se tu melhorou e aprovou. Então, nesse segundo estágio, eu entrei no intensivo, tá? Fiquei muito mal, mal. Nossa senhora, eu fiquei mal demais, gente. Pra vocês terem ideia, eu saí de lá e fui caminhar na BR, que era ali perto. Eu fui caminhar na BR.
e pensando em besteira, sabe, gente? Pensando em besteira e fui caminhando, caminhando. Mas eu acho que daí, como a gente caminha, vai passando, vai colocando aquela ansiedade, aquela angústia pra fora e mais a mão de Deus. Eu caminhei meia hora, acho que fui até outra cidade caminhando. Daí eu me acalmei, assim, falei: não, a minha vida não é um magistério, minha vida é muito mais do que isso. Então, se der pra formar, me formo, se não der pra me formar, eu procuro outro rumo profissional pra minha vida. E voltei pra casa. Tá. E fiz esse intensivo. Só que quando eu fiz esse intensivo, me veio uma coisa assim na cabeça: eu vou conseguir. Eu vou provar para essas professoras que eu sou capaz. E me veio uma calmaria que não sei da onde. E a turma que eu tinha era uma turma terrível, problemática, sabe? Cada um tinha um problema assim familiar muito traumatizante, né? Que é o que a gente acabava sabendo, né? Mas eles gostavam de mim, né? Apesar de tudo. E eles sabiam que eu precisava passar nesse estágio. Então, quando chegava as supervisoras, eles se comportavam bem melhor. Então, quando eu entrei nesse intensivo, né? E quando veio as professoras, deu tudo certo. E eu consegui sair do intensivo e me formei. Fui aprovada. Com nota 6, o que eu achei horrível, porque para mim nota 6 é uma nota horrível, né? Mas é a nota que eu recebi. Me formei. Fiz a minha formatura, tudo, tudo. Até quis fazer minha formatura, fiz minha formatura, tudo e tal. Mas aquilo meio que me traumatizou, sabe? Me traumatizou, eu meio que duvidei da minha capacidade de estar no magistério. Tinha muita coisa no magistério que me irritava também, sabe? Porque às vezes vem mãe conversar contigo e eu não tinha paciência para conversar com mãe. Conversava bem simpática, era bem simpática, tudo bem calma, mas eu não tinha vontade, entende? Tudo isso era no meu autismo, eu já não sabia, sabe? De não querer interagir e tal. Tá, formei. Mas depois, para te poder pegar uma escola municipal, né? De primeira a quarta série, não adianta ter o diploma só. Tu tem que fazer um concurso público e passar. Primeiro concurso público que eu fiz, eu estudei muito e passei, só que passei lá embaixo, então eu não fui chamada. Depois disso, eu comecei a procurar emprego, porque não dava pra ficar esperando, né, gente? Já tava com 20 anos, né? Então, o primeiro emprego que eu consegui pegar, como eu não tinha experiência, né? Apesar de ter magistério, não tinha experiência em outras áreas, nada. Eu peguei de operadora de caixa, tá? Peguei de operadora de caixa, comecei a trabalhar de operadora de caixa. Daí, quando vieram outros concursos, eu não tinha tempo para estudar. Não tinha nem ânimo para, porque operadora de caixa trabalha 6 vezes por semana, né? Tem uma folga só por semana e tal. Então, eu não tinha ânimo para estudar e tal. Então, acho que até cheguei a fazer mais um outro concurso e deu, mas fui muito mal e tal. E depois eu não me interessei mais em fazer concurso, sabe? Tá. E então comecei a trabalhar de operadora de caixa. Trabalhei anos como operadora de caixa de mercado. Só que o problema de operadora de caixa, além do salário não ser um salário alto, né? Não é um salário alto. Tu não tem final de semana, tu não tem feriado, né? Tem uma folga só por semana. Um dia só por semana é muito pouco, né? Então eu comecei a ficar insatisfeita. Então comecei a procurar outra coisa. Gente, tá dando tempo, tá? Então amanhã eu continuo a falar sobre minha vida profissional, tá bom? Amanhã eu continuo isso, porque senão não vai bloquear por tempo, tá? Então amanhã eu faço parte 2 da minha vida profissional, tá bom? Beijos no coração.